Olá, você está ouvindo o Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e a gente está aqui para falar sobre a parte 2 do Barbenheimer, né? Porque todo Yin tem seu Yang. Já falou de Barbie, a gente agora vai falar sobre o filme que tá aí com a alcunha de talvez ser o filme do ano, né, Guilherme? Por enquanto. Por enquanto, eu acho que sim. Então, se você tá aqui de terno em vez de rosa, esse é o episódio para você. Antes de qualquer coisa, bem-vindos, bem-vindas todos. Não sei se é a primeira vez que vocês estão escutando. Se for, muito obrigado por escutar. Não sei como você chegou aqui, mas já fico muito feliz. Você chegou aqui provavelmente porque você é um fã de cinema. Então eu já vou dizer para você deixar uma curtida aqui no nosso podcast, seja lá em qual plataforma você estiver escutando. Se você estiver escutando no Spotify, se você estiver escutando no Apple Podcasts, dá para você avaliar. Já deixa aqueles 5 estrelas bonito. Você pode esperar também, esperar até o fim do episódio. Mas aí você tem que escutar o episódio inteiro. Então, fica aí. Se eu fosse você, eu já deixava os 5 agora pra não ter trabalho, entendeu? Que se é a primeira vez da pessoa também, ela não consegue, né? Tem que ouvir antes de... Ela é obrigada, Então, né? Eu acho que tem uma regra, né? Então é sim. isso. Escuta inteiro, mas já fica com os 5 pronto, preparado. Igual o Guilherme tá aqui pra dar nota pro filme, já fica com os seus 5 preparado. E espero que você goste. E se você já escutou antes, obrigado por retornar. E vamos falar logo desse filme do nosso querido Christopher Nolan, porque é um filme, hein? É definitivamente um dos filmes já feitos. We imagine a future. And our imaginings horrify us. Cara, a parada aqui é a seguinte. As expectativas para esse filme estavam altíssimas, mesmo sem a gente saber nada, né? Porque, honestamente, eu já vou deixar aqui logo de cara o nosso disclaimer. Se você está procurando um podcast um pouco mais denso, sobre que vai misturar fatos históricos com fatos do filme, aquela discussão, não é esse, não é esse o podcast, tá? Eu recomendo que você escute, sei lá, o Nerdcast, ou uma avaliação do Dalai Nogari, que é formado em História. Muito provavelmente o RDMcast também vai fazer algum episódio sobre Oppenheimer. Eu recomendo que você ouça historiadores falando sobre história. Ouça depois, né? Que já tá aqui, a pessoa fica, né? Não, claro, a pessoa tá aqui ciente de que ela vai ouvir uma discussão sobre filme, sobre cinema, que é o que a gente é apaixonado. Isso. Agora, para ouvir falar sobre a história ou sobre ciência plenamente, que são dois idiotas. A realidade é simples, né? Aquelas referências que tem no filme que talvez só o cara que já sabia quem tava lá fazendo... esse é fulano. Isso aí eu fui pegar só depois, vendo quem entende falar, sabe? Tipo... Aliás, isso é uma parada do filme, né? A cada 3 minutos surge um personagem novo, que é super importante, e eu não faço a menor ideia de quem seja. Não sei quem é, entendeu? Então, como que foi isso pra você, Gui, assistir esse filme sendo uma pessoa que não sabia nada do que tava acontecendo? Então, eu gosto do filme mesmo assim, tipo, eu não me senti muito burro, assim, de ter aqueles negócios de ficar citando o cientista, eu ficava me perguntando, será que eu tinha que conhecer, sabe? Tipo, será que é um cara muito foda, sabe? Tipo, mas tem uns que tem as suas teorias, né? E aí você pega o nome do cara e fala, eu já ouvi falar disso aí, porque tem alguma coisa... Alguns deles a gente conhecia, né? Sim, mas a maioria ali que provavelmente foi importante, eu não peguei pouquíssimo, assim, sabe? Tipo, eu não era o público... Eu acho que o público-alvo é todo mundo, assim. Eu acho que o filme tá aí pra isso. Mas eu não era aquelas referenciazinhas que tava lá dentro, porque eu acho que é isso, né? Um filme bem feito, apurado historicamente, assim, ele tá pra todo mundo, né? Você sabendo quem é ou não, o filme ele vai te contar e você vai entender. E sabendo quem é o personagem do Downey Jr. ou não, o filme vai te apresentar e a história tá aí. E eu só saí querendo saber mais, assim, sabe? Tipo, 3 horas pra mim foi pouco. Não, 3 horas. É assim, vamos falar sobre isso. Então, se você ainda não assistiu,
você talvez não saiba que esse filme é muito longo. A gente vai falar meio sem spoilers agora, então se você não assistiu, pode ficar aqui tranquilo. A gente te avisa quando for entrar nos spoilers de fato. Meio sem história também com aquele disclaimer, né? Meio sem spoilers é mais ou menos, porque é um Todo filme mundo sabe que no final a bomba explode, né? então, vai explodir uma bomba, tal, vai ter essas coisas, não é spoiler porque é história, né, da humanidade. Mas a parada é que é a seguinte, mano, eu acho que o filme tem 3 horas, eu acho, não, tenho certeza, né, o filme tem 3 horas, inclusive a galera lá do IMAX teve que criar, né, a porcaria do rolo, você sabe disso, né? A parada é que, assim, teve 2 coisas que a galera do IMAX teve que fazer porque o Nolan pediu. A primeira é a IMAX em preto e branco. Isso não existe. Eles tiveram que criar pro filme. Caraca. A segunda é a parada. Como é que se diz? Do tamanho do rolo, mano. Porque normalmente não tem. Os filmes em IMAX, você pode ver, eles filmados em IMAX, né? Não que vai pra sala IMAX, mas que são filmados em IMAX. Eles tinham um limite de tempo que não era de 3 horas, se eu não me engano. Mas e o Avatar 2? Ele não é filmado em IMAX, ele é digital. O Avatar 2 não é filmado em IMAX. James Cameron me decepcionou? Não te decepcionou. Ele não é filmado em película IMAX, entendeu? Não, eu achei que fosse. Eu achei que o Cameron levantava essa bandeira também. Não é filmado com as câmeras, né? IMAX igual o Nolan é maluco, né? Não é. O Nolan, ele é o garoto propaganda, né, do IMAX. Então, e aí eles falaram, putz, Nolan, tem certeza que esse filme tem que ter 3 horas? Ele falou, tem. Ele pediu por favorzinho, e aí eles fizeram. Antes do filme tinha fotinho dele com o rolo, ele convertendo em milhas, né? Então, aí eles tiveram que fazer esse rolo gigante de 3 horas e é isso, esse é o limite, inclusive. Não existe filme IMAX maior do que Oppenheimer, tá? Tipo, provavelmente... Até o próximo filme do Nolan, né? Até a hora que ele fala, será que 3:10 não dá? 3:10, põe mais 10 minutos de rolo aí. Até o Scorsese começar a gravar em IMAX também, né? Aí acabou, né? Não vai ter Ele jeito. viu que liberou 3 horas e falou, pô, era isso que eu precisava. Era o mínimo que eu precisava agora vai. Mas, além dessas chatices do Nolan, né? Esse filme, ele tem muita coisa com a cara do Nolan. Eu vi bastante gente falando que ele mudou bastante de estilo e tal. E uma coisa que eu tenho que agradecer é ele não ficar tentando explicar tintim por tintim, porque ele é esse, né? Ele é. Inclusive... Eu acho que aqui não tinha como também, né? Eu acho que se ele tentasse, eu acho que ia ficar um negócio muito... Se você é um fã de Nolan, ou você não sabe muito bem quem é o Christopher Nolan, a gente tem um episódio inteiro falando um pouco sobre a carreira dele, porque ele tem bastante filme também, a gente não falou sobre um por um, mas sobre o quanto que a gente gosta dele. Eu gosto dele, o Guilherme gosta dele também. Eu não acho ele o gênio da sétima arte, igual muita gente. Isso, ele tem os defensores do Nolan. Ele tem um fã-clube gigante. Eu não faço parte do fã-clube, mas eu respeito bastante a carreira dele, eu gosto. Eu gosto da maioria dos filmes, inclusive. Mas o Nolan, ele tem os seus problemas. Nesse filme, esses problemas continuam bem evidentes, mas esse dele querer explicar tintim por tintim, pelo menos não teve, né? Como é que a gente faz uma viagem no tempo? A gente pega, dobra o papel, aquela explicação. Ele não tem essas coisas didáticas nesse. Eu acho que aqui ia ficar difícil demais também, né? Eu acho que o filme ele já é maçante por si só, eu acho que por tudo que aborda e trata. Eu acho que se ele tentasse explicar, eu acho que ia ficar muito... Ele tem uns didatismos. Eu acho que ele... tem um pouco, eu acho que pra tentar, pra ter noção do que tá rolando ali, de quão complexo e perigoso né? Tem um pouco disso. Tem coisa que eu acho que é bem visual. Sim. Sem dar muito spoiler, mas ele colocando as bolinhas de gude, eu acho que ele sendo didático, ao mesmo tempo que ele tá sendo só visual e denotar uma passagem de tempo e tal. Sim. Mas assim, ele não ficou explicando tintim por tintim, o que é bom, porque você... É bom e é ruim, porque primeiro que você fica confuso, e aí é culpa do Nolan, e eu vou xingar ele um pouco na parte com spoilers. Dessas benditas... culpa do tema também, né? A gente Não, mano, não é. Sabe o que é? Dá pra falar sem spoilers disso. O Nolan, ele é um rapaz que ele não consegue. Ele não consegue. E quando ele consegue é só no filme do Batman. Contar uma história linear. Ele é incapaz. E aí, o que ele faz? Ele conta uma história não linear, mais uma vez, e ele mistura momentos da vida do Oppenheimer.
Nesse filme, diferente dos outros filmes, isso não é um plot twist, né? Diferente de outros filmes que eu não vou ficar dando spoiler também. Mas ele mistura, né, a narrativa. Por duas vertentes, né? Por duas óticas, né? Literalmente duas óticas, até visualmente, né? 3 óticas, na verdade, né? Ele tem 3 narrativas. Ele mistura 2 óticas e ele mistura 3 momentos importantes na vida do Oppenheimer. Tá. E aí Sim. a gente fala com spoilers. Mas a parada é que, assim, essa divisão, na minha cabeça, é só o Nolan querendo ser super artístico, sabe? Tipo, porque... E ele deu uma entrevista, as pessoas perguntaram pra ele sobre isso, e ele fala que narrativa linear é coisa de série de TV. Ele falou que o cinema antes disso não era assim, sempre linear. Eu acho que é desculpinha. Porque se você vê filme da década de 50, da década de 40, da década de 30, tem bastante coisa linear. Assim, eu diria que é a grande maioria. Mas ele fala que isso é coisa da televisão. Eu acho que ele, às vezes, ele complica demais algo que não precisa ser complicado. Mas com esse filme específico, não é nem questão de complicar o filme, porque ele é até que compreensível, assim. Eu acho que só atrapalha numa coisa que o Nolan fez de propósito, que é endeusar o Oppenheimer. O personagem central da trama, ele é visto como uma coisa, pra mim, tá? E aí você pode ter a sua outra opinião, meio intocável. Mas ele é muito estoico também. Ele é uma coisa que você nunca sabe o que tá passando na cabeça dele. Quando você sabe, é impactante, mas, tipo, na maior parte do tempo, eu acho que a linearidade, ela ia ajudar a gente a ver esse rapaz que era apaixonado pela ciência, o cara que queria estar na vanguarda de alguma coisa, e depois o cara que entendeu o quanto que isso foi um problema, sabe? O quanto que foi um problema para a humanidade ele estar envolvido naquilo ou não. Sim. E isso é história, né? Não é spoiler nenhum. Obviamente ele jogou a bomba e ele se arrepende, né? Mas... não jogou. Mas aí a gente discute na frente. Mas eu não consegui sentir, por exemplo, essa evolução da cabeça dele nesse plano não linear, porque o tempo todo você tá vendo o futuro e o passado, e o Oppenheimer, ele tem mais ou menos a mesma, como é que se diz? Aparência. A mesma feição mesmo, a mesma preocupação. Parece que ele sempre teve essa preocupação, o que não é verdade. Eu acho que o filme podia ter sido, se ele fosse não linear, e eu acho que é exatamente por causa da não linearidade. Eu acho que se o filme fosse não linear, você ia conseguir enxergar essa evolução do personagem. E não ele ter que te dizer. Porque o que acontece no fim é que ele te diz, entendeu? A partir do momento em que as bombas são jogadas, o filme te diz, olha, e então Oppenheimer aconteceu XYZ com ele. Eu acho que ele não precisava me dizer aconteceu XYZ, ele podia me mostrar mesmo, ele podia mostrar a transformação do quanto pesou pra ele, né? Do mental dele mesmo, daquela coisa de que você tá entendendo os motivos dele entrar nesse projeto e os motivos para ele ter saído dali completamente transformado e transtornado, e por que ele foi falando as coisas de outro jeito. Mas enfim, eu acho que o Nolan, ele brinca com a linearidade da parada, do jeito que ele gosta de fazer. Ele faz bem, mas eu acho que deu até uma prejudicada nesse filme. Eu vou defender um pouco o Nolan, mas aí eu vou deixar pra parte com spoiler, porque eu quero aprofundar um pouquinho mais algumas coisas, e eu acho que talvez prejudique aí. Você que escuta a gente há algum tempo, e você tem um favorito, porque todo pai tem um favorito, né? Você que gosta mais do Guilherme, por exemplo, fica aqui porque a gente vai... Eu acho, é a impressão. A gente não falou sobre esse filme ainda, a gente conversou sobre. Não, Mas eu tenho a impressão de que eu vou atacar o filme sistematicamente e o Guilherme vai ficar defendendo. Então vocês vão ver a gente brigar hoje. Então, fica aqui pra ver uma DR sadia, saudável sobre cinema, tá bom? Na parte sem spoilers, a gente ainda pode falar uma coisa Da promessa que o público tá revoltado. Cara, isso é uma parada, né? O Nolan, ele falou que ia filmar uma cena de sexo de 15 minutos, e eu acho que isso ficou no corte. Ficou lá no IMAX. Ele guardou pra ele, né? Ele guardou a película. Porque não teve, né, essa parada toda. Inclusive... Não teve tudo isso.
E o Cillian Murphy é um que tem uma galera aí, hein, por causa da série. Ele é Você o gosta Peaky dele? Blinders. Eu gosto do Cillian Murphy, Mas eu gosto bastante. você assistiu Peaky Blinders? É um negócio que eu nunca assisti, pô, e Cara, me animei pra assistir, viu? eu não assisti Peaky Blinders. A Bia começou a ver, então eu vi alguns episódios. Ela não terminou também, mas eu vi uma coisa ou outra. Ele tá excelente como sempre, mano. Eu acho que o Murphy é um dos grandes atores, assim, dessa. Ele tem um estilo de atuação bem dele, tá ligado? Uhum. E eu acho que ele manda muito bem. E fuma bem, né? Porque Se não fumava, agora ele foi, né? Mas eu acho o do Peaky Blinders também fuma igual um desgraçado, né? eu acho que ele combina muito bem com esse papel, mano. Ele combina muito bem com o Oppenheimer. Inclusive. É um negócio bem introspectivo, né? Eu acho que ele, sei lá, na minha visão, pelo menos, não que seja um defeito dele, assim, de não se expressar tão bem, mas eu acho que o olhar dele, assim, é muito. É meio neutro, assim, sabe? Tipo, Sim. é claro que ele consegue, como ator, passar muitas emoções, tem momentos muito bons, mas eu acho que é um negócio. Eu acho que funciona muito bem pro papel que ele tá fazendo ainda, né? Uhum. Um negócio muito introspectivo, né? Você olha pro cara, você percebe que ele tá pensando 1 milhão de coisas, mas ele tá respondendo, sabe, tipo, uma frase, assim, sabe? Tipo, Uhum. eu acho que é muito a cara dele, assim. Eu acho que até no Peaky Blinders ele tem. Lá ele faz um malvadão, né? Mas aqui ele usa isso pro cientista introspectivo e tudo mais. Então, eu acho que isso volta para o que a gente tava falando antes dele ser estoico, né? Porque ele tem que passar sem falar, né? Porque a maior parte do tempo é o Cillian Murphy olhando, não falando, né? Uhum. Mas eu acho que ele faz isso muito bem. Ele tem essa estoicidade aí que funciona e eu acho muito bom, mano. Eu acho ele um ator incrível. Falando sobre a temporada de premiações, eu acho que ele vai concorrer tranquilamente a melhor ator. Assim como eu acho que o Robert Downey Jr. vai concorrer a melhor ator coadjuvante, porque ele também tá fazendo uma atuação maravilhosa. Também tá bem demais, o Robert Downey Jr. eu não tenho tanta certeza, mas o Cillian Murphy eu acho que dá pra pôr, dá pra apostar, sim. Eu acho que dá pra cravar aqui que os dois vão ser indicados. Mas ainda tem muito filme pra rolar pra saber se os dois vão ganhar. Sim. E esse filme, falando sobre Oscar logo, né? Eu acho que esse filme vai cravar um monte de indicação, porque ele é um filme muito bonito, né, mano? Sim. Ele é um filme mesmo. A gente falou isso no filme da Barbie também, e eu acho que vale a pena dizer. Esse é o filme que na hora que acaba, antes mesmo de acabar, eu tava sentado, eu tava assistindo, e eu falei, nossa, é muito bom que eu estou vendo esse filme no cinema. É muito legal, mano, ver esse filme no cinema. Tipo, ele é um filme porrada, de 3 horas e tal. Mas se você é uma pessoa que gosta de cinema pra caramba, assim, ele vale muito, mano, a experiência. Vale ver em IMAX com o som forte. Vale a pena, tipo, pagar o melhor que você puder, assistir na melhor sala que você puder e ver mesmo no cinema, porque ele é uma grande experiência, assim. Eu acho que é um filme que se você espera pra ver na sua casa, nossa, ele vai perder muito do apelo dele, sabe? Eu vou pedir desculpa aqui pro Nola, que eu a primeira vez não vi em IMAX, eu acabei vendo no dia de estreia, vi normal, né? Uhum. Mas eu já comprei pra sexta-feira assistir em IMAX de novo. Pô, eu tava querendo rever o filme, sabia? Eu já vou no banheiro algumas vezes, né, pra na sessão não ficar com vontade. Uhum. já começar daqui a pouco, porque aguentar mais 3 horinhas de Nolan aí, pô, prestar mais atenção. Dar uma estudada pra ir prestando atenção agora. Eu acho que não é nem questão de prestar atenção, porque se você prestar atenção, é natural que você ainda fique perdido, porque o filme ele tem muita coisa acontecendo. Sim. Mas assim, eu quero rever o filme, nem pela história em si, porque a história em si eu tenho escutado, estudado, e eu quero muito ler o livro. Eu acho que o filme ele não serve tanto assim, pra você aprender sobre história. Eu acho que ele não... Não, eu acho que não mesmo. Mas eu digo, vou dar uma leve estudada, né, até sexta, eu baixei uns documentários para assistir e tal. E aí eu acho que ir sabendo mais dos fatos históricos e ir pegando algumas coisas assim, né, eu acho que até pegar algumas coisas que o filme vai mostrando, e da primeira vez que eu assisti eu não fazia ideia que o Oppenheimer tinha passado por tudo isso, né, até né, a investigação que ele sofre do macartismo, né. Acho que todas essas coisas assim, eu acho que e com o filme sabendo todo é forte, né? Mas os principais fatos históricos assim e tal, eu acho que ele talvez cresça mais ainda.
E em IMAX, né? Que eu quero que o Nolan aí não me odeie, né? Não me ele odeie. literalmente vai crescer, né, nesse caso. Eu acho que é um filme que cresce em você, já que a gente falou disso, né? Eu acho que ele é o tipo de filme que quanto mais você pensa nele, mais ele funciona. Pelo menos pra mim tem sido assim. Uhum. Tudo que eu vejo sobre Oppenheimer faz eu gostar mais do filme. Eu quero rever e, eu acho que é um filme que vai... Putz, ele vai fazer um barulho aí na temporada de premiações do ano que vem. E merecido, assim. Porque ele é um esmero. Ele é de uma qualidade técnica irreparável, assim. Não lembro de nada que eu olhei e falei assim, nossa, isso daqui ficou estranho. Não, tá tudo muito bonito, assim. É o Nolan, né? E cada vez mais ele tá. Tecnicamente, eu acho que é o melhor do Nolan, mano. Eu Sim. acho que ele, tirando o Tenet, né, que aí não tem o que fazer, eu Não, acho que ele sempre evolui, mano. E aqui, mais um passo pra frente, assim. Eu gosto muito do filme. Gosto sim. muito, apesar de eu achar que ele tem vários probleminhas pequenos, assim. Eu ainda preciso pensar um pouco mais, mas eu acho que por enquanto dá pra dizer assim que é o meu filme favorito do Nolan, assim. Ah, eu também. Eu acho que Também. E olha que eu gosto muito de Dark Knight. Eu me divirto muito com A Origem, por exemplo. Mas eu acho que é o melhor filme dele. Isso sim, sobre em ser o questão melhor de. filme, eu acho que é o melhor Eu filme. não sei se depois de sexta-feira vendo em IMAX, eu não sei se eu vou querer mais alguma vez ver esse filme. Uhum. Mas eu acho que em qualidade assim ele é o melhor. Eu acho que o Dark Knight dá pra assistir mais vezes. O A Origem ele é menos denso, porque aqui eu acho que ele chega a ser um pouco pedante assim, né? Tipo, Ah, ele é denso mesmo. Mas e não. são assuntos, né, mais densos. O filme é muito mais lento, né? Não é um filme que você assiste. Não vou falar que você não gosta de assistir, porque eu acho forte, mas eu não sei se depois de assistir sexta-feira em IMAX no cinema, se eu vou querer pensar em algum momento e falar, pô, vou ver de novo, inteira, sabe? Tipo, talvez alguns trechos rever e tal, Uhum. mas sentar pra ver de novo assim, eu acho que eu acho que é difícil. Já os outros do Nolan eu consigo pensar e falar, pô, vou ver aqui e tal. Não só pelo tamanho, eu acho que porque é um filme denso mesmo, assim, é muita informação e tal. Ele tem Acho que informação pra caramba mesmo. ah, Vamos dar umas notinhas e partir logo pros spoilers pra gente falar mais vamos, livremente? vamos lá. Que nota que você deu pro filme nessa sua primeira assistida ali? Eu dei 4 estrelas. Eu acho 4? Eu que. achei que você mudou, né? Você tinha dado 4,5 em algum momento. Não. Talvez eu pensei no 4,5, mas no dia que eu assisti mesmo eu saí de lá com 4. Você pensou no 4,5, você deixou 4,5 no seu Letterboxd e aí depois você Pode mudou. ser. Pode ser que. Mas eu sei que eu mudei no mesmo dia. Assim, até chegar em casa, do cinema até em casa, eu sei que eu cheguei em casa com 4,5 decidido, assim. Talvez eu Entendi. tenha saído do cinema com 4,5, mas ele se manteve o 4. É menos no seu Letterboxd que eu acabei de checar, porque aqui é fact-checking, entendeu? Tá A gente 4,5? tá 4,5. A gente erra e acerta aqui no fact-check. Então, mas é 4, é 4. Justo. Justo, Que é 4. Pra mim é a mesma nota que eu dou, é um famoso 4 estrelas. É um filme que, novamente, vale muito a pena assistir no cinema, vale muito a pena discutir, entrar no hype. Aproveita que você viu o Barbie, ficou animado. Já mete a sessão dupla aí, que vale a pena demais, é legal e vai ser gostoso acompanhar ele na temporada de premiações, ainda mais agora que tá tendo greve e eu não sei muito bem como que isso vai impactar. Eu tenho certeza que muito, mas talvez adiem até o Oscar, né? Porque adiaram o M, né? então a gente vai ver aí como que esse filme vai resistir à temporada de premiações e tudo mais com a greve que ninguém sabe no que vai dar ainda, né? Que se atrasar muito. Mas eu acho que Oppenheimer não, assim. Eu acho que ele tá muito consolidado, assim, como, tipo, filme pra Oscar, assim, sabe? Tipo, não tô falando nem de melhor filme, mas eu digo, em várias categorias, eu acho que ele vem forte, por enquanto, pelo menos por enquanto, né? Estamos começando, né, essa Ainda temporada, tá no comecinho. mas eu acho que ele sumir, assim, eu acho que ser esquecido, eu acho que não tem chance, não. Também acho que não. Vamos pros spoilers? Vamos com spoilers. Well, it does have... Yeah, spoilers! Agora é treta, hein? Cara, começando com a treta, e aqui pra mim é o seguinte. Eu acho que o Nolan, ele sentiu que ele tava criando um personagem. Eu falei isso até nas expectativas, né?
Eu tinha a expectativa de que o Nolan fosse fazer um personagem muito complexo pro Oppenheimer. E eu acho que não fez, mano. Você acha que não é muito Não, complexo? mano, não acho. Eu acho que eu acho que ele criou uma trama complexa. Eu fui ouvir, ler, pesquisar. Se foi tão complexo assim, eu já vi, por exemplo, o Daleno Nogari falando sobre o quanto que esse filme é um pouco anacrônico em relação até a vertente do comunismo e o quanto que isso no começo não era um problema igual no filme parece ser desde o início. Eu nem sabia que o Oppenheimer era um comunista, mas Eu também não sabia nada disso. eu acho que o filme ele é tão meio sem noção, ele é tão apaixonado, o Nolan ele é tão apaixonado por essa figura do Oppenheimer, que ele não se indignou a transformar um personagem em um personagem complexo. Eu acho que o filme ele deixa muito claro que você não tem como saber o que se passa na cabeça desse homem, porque ele não põe nada na boca dele, basicamente. Certo. E eu também acho que o filme... Vou defender. Eu acho que o filme ele passa muito rápido em coisas que eram legais e importantes, e ele foca em coisas que não são tão legais e tão importantes. Sendo honesto, eu gosto quando a bomba explode, e eu gosto como esse cara ele fica destroçado ali, que ele fica, porra, e agora? A gente agora tem que criar... É por isso que eu falei da linearidade. Ele, depois que a bomba explode, ele vira uma outra pessoa, e isso é sabido, e se você vê as entrevistas, você vê que ele era muito mais soturno, que ele era uma pessoa muito mais cabisbaixa, entendeu? E eu não sinto isso, mano. Não dá pra sentir isso porque o filme, depois que a bomba explode, não tem mais Oppenheimer, né? Tem ele sendo julgado lá, e na investigação ele tá estoico, porque ele sabe que estão fazendo sacanagem com ele. E aí você fala, nossa, mas essa investigação é importante, né? Na verdade, ele só tem mais a carteirinha dele, entendeu? Isso. Aí você fica, tá, beleza. Então, como que esse cara sofreu depois? Não sei, não fiquei sabendo não. Porque tem uma ou duas cenas que você vê que ele tá afetado, aí, entendeu? Tipo, ele lutou a vida inteira dele pra tentar não criar uma guerra armamentista. Beleza, mas você vê tão pouco sobre isso no filme. Que ele luta pra fazer um controle bélico, né? Ele que... tipo... Esses movimentos aí, né? Ele era um cara que ele ia bastante à televisão. O cara foi capa da Time, né? Isso mostra no filme. Mas o filme, ele não... que aí o filme teria que ter pelo menos mais uma hora, né? Não. Aí é que tá. Eu acho que o filme não precisava. E aí, né? O filme não precisava de 1h30 de Lewis Strauss, mano. Esse filme não precisava do Lewis Strauss lá na frente, não precisava. Acho que fica muito tempo na investigação, na entrevista. Não é investigação. Não é investigação. A investigação ela é ultra importante para esse personagem. Beleza, eu acho que podia ser. Se você juntar o que tem de investigação, deve dar uns 30 minutos de filme, tá? Esses 30 minutos dá pra manter. Sabe o que não faz nenhum sentido? Todo o Robert Downey Jr., mano. Então, é que tem... É outro momento. E não tem nada a ver com Oppenheimer mais. A forma como que nem, por exemplo, eu quando comecei a assistir o filme e tem aquelas mudanças de visão ótica mesmo, né? Hora colorido, hora preto e branco. E aí no começo eu não tinha percebido que eram duas histórias, né? Duas óticas, quase isso. Né? Isso, são exatamente duas óticas, né? Tipo, a visão do Oppenheimer e o lado da história do Strauss. Na minha visão, as primeiras cenas que foi trocando, eu falei, pô, o cara vai ficar tão fodido da cabeça que depois que a bomba explode, né, tipo, depois que ele cria o projeto, seja no Trinity ou depois que é atacado no Japão, eu falei, o cara vai ficar destruído, que tudo isso preto e branco é depois da explosão da bomba. Isso seria mais legal do que o que foi. A primeira interpretação que eu tive foi isso. Falei, puta, tudo que tá preto e branco é depois da explosão. Porque são as partes dele com o Lewis e blá. E aí depois eu fui vendo que não, né? Porque tem aqueles momentos que é antes, né? Quando ele conhece o Lewis. E aí depois que eu fui pegar, que era duas, né? Que eles iam ter o confronto e que eram duas histórias, né? Porque acho que tem uma única cena que mostra tanto preto e branco e colorido, que é uma cena que eles estão conversando num restaurante, tá todo mundo na mesa, uma mesa redonda e tal.
tá o Oppenheimer, né? O A cena Lewis. dele chegando na faculdade lá com o Einstein também tem preto e branco colorido. Isso, que aí depois tem a versão colorida que mostra o que foi falado, né? Uhum. Que antes você só tem a visão de cima e né, até o posicionamento de câmera é totalmente diferente, né? Sim. Então, eu achei até legal isso, tipo, ele mostrar, mas eu não sei também o quanto precisa defender, sabe? Tipo, o lado do Strauss também, sabe? Tipo... Então, cara, é que assim, é isso que me deixa um pouco encucado. Eu gosto disso. Eu gosto do filme, eu gosto desse julgamento, e o cara vai conseguir a cadeira dele no Senado, não vai. Eu acho essas coisas legais. Mas quando você parar pra pensar, aquilo não diz nada sobre o Oppenheimer, mano. Não, Aquilo não diz nada vai sobre o contar Oppenheimer. mais o lado do outro, né? Ele só conta o Lewis Strauss. Ali é só o Lewis Strauss. E aí você fica, o quanto que o Lewis Strauss ser indicado ao Senado impacta no que eu gosto ou não do Oppenheimer, não faz diferença alguma, mano. Não. Eu acho que eles podiam... Talvez para os americanos, né, o Lewis Strauss seja mais importante, talvez foi um pouco para isso. Ele é importante para a história, porque o Lewis Strauss é um dos responsáveis até, né, pela corrida armamentista ter continuado, né? Ele era um dos caras que batia essa defesa de que sim, os Estados Unidos precisam usar e se armar e tal. O filme até deixa isso bem explícito. Uhum. Mas a questão é uma só, mano. Podia ser mais do Oppenheimer se defendendo disso, entendeu? Em vez de ter o Lewis Strauss atacando, né? Porque o que a gente vê é o grande enxadrista que era o Lewis Strauss, e o quanto que ele vê monta, à frente, né? E todo o esquema que ele monta pra acabar com a reputação. Quem vê pensa que foi só o Lewis Strauss que fez isso, entendeu? O próprio Oppenheimer sofreu muita repressão governamental, entendeu? Tipo, e aí? Então, tipo, o Lewis Strauss é o vilão desse filme. Por quê? Entendeu? Sendo que o vilão desse filme podia ser o próprio Oppenheimer. Isso, ele com ele mesmo, né? O quanto que ele é o herói e o quanto que ele é o vilão desse filme. E o quanto que ele entende o quanto que ele era o herói e o quanto que ele era o vilão dessa história, entendeu? Eu acho que ele critica. Tudo que ele critica, eu vou estar aceitando. Não vou criticar você. Eu vou defender um pouco o que você disse de que a gente não percebe tanta mudança de tom do Oppenheimer, né? Do Cillian Murphy, de antes bomba, né? E depois bomba, o quanto isso afetou ele. E eu acho que o Nolan faz isso muito bem num discurso que ele vai dar logo depois da explosão, que já foram atacadas, né? A Little Boy e o Fat Man lá já caiu e o pessoal tá... Os americanos, é alegria. Então, mas é uma cena, mano. Pô, mas aquela cena, o quanto aquela cena é boa, cara. Aquela cena é boa, por que ele não me deu mais meia hora disso, então? Pô, aquela cena é boa, porque eu acho que... da hora, mas ele não... Esse é o cerne da minha crítica. Ele me dá duas cenas muito fodas. A da própria explosão, quando ele tá vendo a explosão, ele já tá entendendo. Ele já tá entendendo. Tanto que colocam, né, aquela frase ali, né, que vem, né, vem quase como narrador, né, que ele fala, eu sou o destruidor de mundos. Ele não coloca a frase ali, tá vendo? Você criando uma fake news. No filme tá, pô. Não tá naquele momento, não. Não? Não. Então... Essa frase é célebre, as pessoas acham que foi dita na hora e não foi, não. Então, é que eu sei que não foi dita, né, que ele fala, eu acho que deu certo, né. Eu acho que deu certo, exatamente. E ele fala exatamente isso. Eles não então, mas não vem até como onde eu me lembro, nada. Até onde eu me lembro, não. Você vai rever sexta, você me diz. Mas... Não, então, talvez na minha cabeça, porque é o que se sabe, né? A única coisa que eu sabia também era isso. Que quando a cena não tem som. A cena não tem som. Essa não tem som, tem só... Fica só ele respirando. Puta, e aquilo é muito bom, cara. Quanto aquilo... É bom. Vamos exaltar um pouquinho. Eu vou defender mais um pouquinho, depois a gente exalta essa cena pra terminar bem. Pô, então, eu acho que você falou que o Oppenheimer, ele não tem peso, porque ele não fala, não tem muita profundidade de personagem, talvez. Cara, mas eu acho que... Fale. Eu acho que eles deram um tratamento de uma figura mitológica pro Oppenheimer. Então, você tem uma coisa sobre ele que é assim, isso é uma coisa do roteiro do filme, tá? Quando não é ele falando, são pessoas falando sobre ele. Esse filme não tem nada nesse filme é além do Oppenheimer. Nada nesse filme é além dele. E ele não fala as coisas. Então, por exemplo,
a discussão sobre ele ser um comunista ou ele não ser um comunista é vazia. Porque a gente não... E aí eu entendo, ela não é ela é vazia pra caralho. Mas eu entendo ele não falar, pô, eu sou sim, ou não, eu não sou comunista. Eu entendo ele não falar isso no filme. Mas você concorda que, tipo, o personagem central do filme, ele não se posiciona sobre quase nada? Ele não se posiciona sobre... ou ele se posiciona de maneira contraditória, porque ele é essa figura, entendeu? Ele é essa figura contraditória. Ele é o cara que criou a bomba, ao mesmo tempo que ele é o cara que defendeu que não fossem mais usadas as bombas. Ele é o cara que ele enviava dinheiro para a Revolução Espanhola, ao mesmo tempo que no fim da vida ele dizia não ser aliado. Ele nunca teve uma carteirinha do Partido Comunista. Nunca teve. E então ele tá sendo sincero, então. Se ele não tem a carteirinha, ele não é comunista. Eu não tenho carteirinha. Por mais que talvez... Então, mas por mais... Mas aí, então você não é considerado. Se rolar uma investigação aqui... Porque eu acho que é muito isso. Eu acho que é um conflito... Cara, é muito... Eu gosto disso. Eu acho que é um conflito dele com ele mesmo, sabe? Tipo, você percebe que ele tem os ideais políticos voltados pra esquerda, pelo menos, pro comunismo. Inclusive, esse é o tipo de coisa que... Quando acabou o filme, eu e a Beatriz levantamos, e a menina que tava saindo da minha frente, ela falou assim... sei se ele era comunista ou não. Eu falei, porra, meu amigo. Depois de 3 horas que o cara tava mandando dinheiro lá pra Revolução Espanhola. Então, ele defende os lados comunistas, né? Tipo, ele tem esse lado mais pra esquerda, né? Digamos assim. Mas ele, no que é concedido ali como comunista, são as pessoas que têm a carteirinha, que nem a mulher dele já teve a carteirinha, não era mais filiado ao partido, não é considerado comunista. Que nem a amante dele era comunista, sabe? Tipo, então, acho que tudo isso, ele não responde porque é isso, tipo, se ele falar não, ele tá mentindo. Se ele falar que ele tá mentindo, sabe? Tipo, então fica isso. Eu acho que o filme, eu entendo isso do Nolan. E eu acho isso legal pra construir um personagem complexo. Mas... enquanto ele estava construindo um personagem complexo, ele também estava limpando a barra do Oppenheimer. Entendeu? Tipo, como se o Oppenheimer fosse um ser irretocável. E... eu acho que ele não fez isso, mano. Eu senti que ele endeusou o Oppenheimer. Eu não tenho nenhum problema com isso, inclusive. Mas a questão o próprio Oppenheimer vê ele assim... Então, mas aí essa é a questão. O Oppenheimer não se vê assim. Mas o filme trata o Oppenheimer assim. Mas será que isso não é um pouco... Porque o filme é baseado no livro, né? Eu não li o livro, eu não sei dizer. Então, não sei dizer. Talvez pode ser um pouco... Porque eu acho que tudo isso, pelo que eu vi, pelo que se sabe, tudo isso é muito inconclusivo, né? Tipo, a gente não sabe, tipo, tem muitas coisas que é dita, né? Tipo... tudo aquilo rolou, né, em Los Alamos, ninguém sabia de porra nenhuma, né, tipo, 5 pessoas sabiam de tudo que estava acontecendo. Então é difícil você escrever e contar essa história com total certeza dos fatos históricos, né, então eu acho que aí ele decidiu, então, fazer 1h30 de Lewis Strauss. Eu não entendi, mano. Então você tá entendendo que, tipo, a única coisa... A parte do Lewis Strauss eu concordo com você, mas eu acho do personagem se essa coisa endeusada ou até inconclusivo, eu acho que isso é muito do que ele é mesmo, sabe? Tipo, não, mano, eu não acho, sabe por quê? É baseado em história real. Então, tipo, ninguém é 100% bom nem 100% ruim. Eu acho que isso, beleza, sabe? Não, beleza. Eu acho que a gente tá falando sobre 2 coisas diferentes, mano. Porque a parada é a seguinte. Não saber o que ele fez em Los Alamos, justo. Mas ele teve 62 anos. Eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é o seguinte. 62 anos esse cara teve uma vida. Certo? E a gente... parece que os 62 anos dele são só Los Alamos. E não é isso, entendeu? Tipo, não é isso. Eu acho que se o... mas o filme tem 1 hora antes de Los Alamos. Então, mas ele tem 1 hora antes de Los Alamos, ao mesmo tempo em que ele tá... ele tava lá, colocando veneno, amassando o professor dele, não sei o que. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele já tá te mostrando Los Alamos, ele já tá te mostrando Lewis Strauss, ele já tá te mostrando o julgamento dele, entendeu? Los Alamos não mostra, mas mostra o julgamento, tá mostrando já.
que o Los Alamos não mostra, mas nessa construção é sempre ele no julgamento e volta pro passado. Essa é a minha... Gosto como é construído, assim, em vez da gente ter, por exemplo, o filme que a gente tem do Stephen Hawking, que é totalmente linear, sabe? Tipo, mas Stephen aí Hawking... esse filme é ruim, né? Então, mas eu tô dando um exemplo só de construção. De começar ele novinho, bababá, sabe? Tipo, eu acho que eu gosto de você ter o personagem pronto, sabe? Tipo, ele ali, por exemplo, na investigação, no interrogatório, o que quer que seja aquilo, e aí ele contando quem ele é, por que ele tava fazendo na Alemanha, já que ele não é comunista, sabe? Tipo, todas essas coisas. Você foi pra lá fazer o quê? Sabe? Tipo... Não, eu entendo isso, eu acho que eu gosto de... E aí, como é contado, e aí tem flashback dele novinho, e envenena o professor e tudo mais. Em todos os momentos ele parece... Assim, eu acho que antes dele chegar em Los Alamos, ele parece ser uma pessoa diferente, mas a partir do momento em que ele pisa em Los Alamos, ele já é o Oppenheimer que colocou a bomba, sabe? Pós-bomba. Tipo, pra mim já é. Mas eu acho que pra ele talvez já é. Não, porque, ele foi contratado pelos Estados Unidos para construir uma bomba para atacar nas pessoas. Antes de você passar vergonha, o argumento dele era de que ele estava construindo uma bomba que não seria jogada. Isso é o que ele fala, isso é o que o personagem fala. Então, mas eu concordo que ele fala isso, mas ele fala também que ele queria atacar a bomba só nos alemães. Sim, perfeito. Eu gosto dessas coisas que ele fala, entendeu? Isso é a parada. Eu gosto quando ele fala. Só que o personagem quase nunca fala, porra. Ele não fala as coisas, mano. Mas aí eu acho que porque o Nolan ele tem esse negócio dele tentar ser muito fiel. Então eu acho que ele talvez aí fiel, ele e aí tá, eu acho que a gente só vai discordar. Ele não foi fiel, mano. Ele endeusou o Oppenheimer, entendeu? Não, eu acho que ele coloca o cara, e eu não acho que isso seja ruim, tá? Que nem quando faz a bomba, ele fala lá, os caras levam a bomba e aí vem alguém conversar com ele e aí fala, a gente apertou o botão. Sabe, tipo, a gente tá atacando a bomba, alguém fala alguma coisa assim, ele fala, não, nós construímos a bomba e eles vão apertar o botão, sabe, tipo, ele meio que tira o corpo fora, e aí depois ele meio que se culpa, sabe, tipo, eu acho que essa constância de, eu tô pela ciência, não, a culpa é minha, sabe, tipo... Isso é o que ele fala, isso é o que ele fala, mas o que o filme faz é outra coisa. Eu acho que você tá confundindo uma coisa com a outra, mano. Não, o que ele fala e o filme é igual, pô. Tá no filme. Não é. Sabe por quê? Porque o filme ele constrói toda uma narrativa pra você ficar, pô, que pena que eles tiraram a carteirinha dele, né? E você também fica, pô, mas ele era meio filho da puta, porque ele tava lá na sessão que os caras foram jogar bomba e ele tava ajudando a decidir qual era. Mas o filme, quando ele tá ajudando a decidir onde eles vão jogar bomba, ele é o cara que fica tipo, não, mas eu fiquei sabendo que tem alguns cientistas lá que gostaram dessa história, hein? E aí ele fica subjugado. As pessoas falam, mas isso aí que você tá falando não tem nada a ver. O filme tá o tempo todo defendendo o Oppenheimer. Eu entendo que o filme defenda o Oppenheimer. Mesmo porque esse é um cara que foi injustamente massacrado publicamente. Sim. Então o filme ele vem num outro momento de reparação histórica. Até porque tem 2 anos aí que o Biden já falou que o que fizeram com esse cara não era pra ter sido feito desse jeito. Beleza, eu entendo tudo isso. Esse filme é produto de 2023. Esse filme é um produto de seu tempo. Sim. Mas esse filme não pinta um personagem... Pra mim, Lucas Miguel, esse filme não pinta um personagem que evolui de maneira complexa. Esse filme apresenta um tema complexo e não avança nenhuma discussão, entendeu? Ele não avança nenhuma discussão. Eu acho que se fosse pra eu ver um dossiê sobre quem é Oppenheimer, eu vou ler o livro, eu não vou assistir o filme. Porque o filme, ele não pinta esse cara como complexo. Ele não pinta esse cara como uma evolução dele mesmo. Ele não pinta um cara perturbado. Eu acho que ele só mostra o Oppenheimer e um pouco da vida dele. Eu não achei ele tão complexo assim. Eu acho que mostra um pouco ele perturbado, mas eu acho que ele passa por isso e aí ele meio que muda o lado, né? De tipo, já que eu criei a bomba, agora eu vou tentar reparar isso, criando alguma coisa pra... Né, que aí ele vem com as coisas do... agora a gente tem que ter um controle disso, de não deixar ninguém ter, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que... Eu não vejo ele também como esse herói, eu não acho que ele é, né? Tipo, mas eu também não vejo ele como esse vilão todo. Né? Mas sabe quem acha que ele é um herói? O Nolan. Talvez os americanos achem mais. É britânico.
Talvez os americanos agem mais, mas... Então, mas Mas é um cara de se admirar, né? Eu gosto, não. Pô, cara, eu acho que assim... É um cara foda, por mais que ele criou um negócio que mudou o mundo, mas... É um tema muito complexo. Eu acho que o filme em si, ele tem esse tema. E o tema é complexo. O filme não é. O personagem que foi criado ali não é. Inclusive, é o tipo de coisa que, por exemplo, ano passado a gente assistiu Tar. Certo. Entendeu? Quando você termina o filme Tar, você fica, eu gosto dela ou não? Uhum. Porque eu tô torcendo pra ela. E enquanto eu tô torcendo pra ela, eu tô vendo ela fazendo coisas que são horripilantes. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se o que ela tá fazendo, ela tá de fato fazendo, ou estão acusando ela por camadas de machismo, de preconceito, de não sei o quê. E ela tá fazendo merda, e ela tá fazendo e ela é boa em outros aspectos. Lydia Tarr, é uma personagem ultra complexa. E quanto mais você analisa, mais camadas você vê e mais assunções você faz. E você termina o filme e você ainda não sabe. E você pensa 2 horas e você não sabe. Eu gosto ou não gosto da Lydia Tarr. É justo o que fizeram com ela? Não é justo o que fizeram com ela. Esse filme não faz isso pelo Oppenheimer. Esse filme ele te fala assim: o Oppenheimer era um cara complexo. E antes dele fazer a bomba, ele era assim, ele era um comunista, e ele era um cara com ideais de esquerda e não sei o quê. Aí ele criou a bomba. Ele não queria que a bomba fosse jogada. A bomba foi jogada e ele passou o resto da vida dele sendo injustiçado. É isso que o filme faz. E eu não acho que isso é complexo. Eu acho que isso eu gosto muito dessa figura. E eu acho que ela foi ultra injustiçada. Isso que o filme faz. Eu não acho que eles pintam um cenário complexo de que você termina o filme pensando: caraca, hein? Esse cara, que coisa, hein? Ele fez muita coisa ruim e fez muita coisa boa. Será que eu gosto dele? Será que os atos dele são justificáveis? Será? O filme faz assim. Ele criou uma bomba que ele não queria jogar, a não ser que fosse nos nazistas para acabar com a guerra. Mas ele não teve mais poder de escolha depois do que foi feito com a criação dele ou não. Então ele é injustiçado. E quando ele começou a se movimentar para não acontecer algo assim no futuro, ele foi injustiçado novamente. E aí teve uma grande, tipo... Ele teve o reconhecimento no fim da vida dele porque a comunidade científica reconheceu. Mas ele em si não é complexo mais. Ele é só um injustiçado, entendeu? É isso que o filme te entrega. Tá. Não uma complexidade. Um vitimismo. Ele é uma vítima de um sistema e o sistema é foda, entendeu? É isso que o filme faz. Eu concordo com você em relação... Comparando com a Lydia Tarr, por exemplo. Mas eu acho que na ficção... Eu acho que eu acho que não que seja mais fácil, mas eu acho que tem mais liberdade para fazer isso, sabe? Tipo, eu acho que aqui o Nolan quis ser quase como imparcial, assim. Eu não sinto, por exemplo, esse herói que eles colocam no cara. Eu sinto que é, tipo, fatos e fatos, sabe? Tipo, são apresentados os fatos, eu entendo que talvez... Ele não tem tanto defeito, eu acho que ele tem pouco dele se culpar, sabe? Tipo, eu acho que ele se culpa tanto quanto quando ele cria a bomba atômica, quanto ele se culpa quando a mulher morre, sabe? Tipo, eu acho que às vezes é colocado quase no mesmo nível, sabe? Tipo, quando a amante dele morre, mas sei lá, eu acho que não sei se tem como... é que com história eu acho que é mais difícil de fazer. Eu discordo de você, mano. Eu acho que é mais difícil de fazer isso, porque eu acho que não tem... Se é difícil não conseguir, é isso, são duas coisas diferentes. Eu acho que esse filme ele é muito lindo tecnicamente. Mais uma vez o Nolan é incapaz de escrever um ser humano que não seja um homem. As personagens mulheres nesse filme são ridiculamente mal escritas, né? Falando e avançando na discussão sobre o filme e não sobre o Oppenheimer em si. Acho que as personagens mulheres nesse filme, mais uma vez, elas são... pouco aprofundadas, né? Não, pouco? Elas não são nada aprofundadas. Tipo... Eu mesmo não sei nada da mulher dele, da amante e acabou, né? Que são as duas mulheres do filme. São duas, exatamente. É um filme que tem 2 mulheres, 3 na verdade.
Esse filme tem 3 mulheres, 2 são amantes dele e uma é a mulher com quem ele é casado. Tem 2 amantes? Tem, porque tem a mulher lá do acampamento, que era esposa de não sei quem, e o cara ficou puto quando ele descobriu que o Oppenheimer tava dormindo com ela também. Você lembra disso? Lembro. Então tem 3 personagens mulheres. 3 personagens mulheres nesse filme. E todas as 3 são tenebrosamente mal escritas. Elas não têm uma porra de uma linha de diálogo boa. A amante é que mais não, a mulher dele tem a Emily Blunt, né? Ela tem um diálogo bom, assim, quando ela é entrevistada ali, né, interrogada. Pô, eu acho que ela fala bem. Pô, a cena é legal, mas ela também só existe pra limpar a barra do Oppenheimer. Não, sim, mas eu gosto. A Emily Blunt tá bem pra caralho. A Emily Blunt manda bem, assim como eu acho que a Florence Pugh manda bem. Sim. A Florence Pugh, eu acho que a Florence Pugh é mais aprofundada, assim. Eu acho que a personagem dela, se bobear, tem mais... Não vou falar mais importância, porque a mulher dele limpa a barra dele, né? Mas eu acho que... Pô, eu acho que é uma personagem melhor, assim. Eu gosto mais dos diálogos que ela tem com ele e tal, os debates, né? Essas coisas. Eu gosto mais da outra personagem. Eu acho que é um filmão, mano. É um filme muito bom. Mas eu acho que ele é muito bom. Mas é isso, né? É um filme de guerra também, né? Então, ele não é muito filme de guerra, né? Não, então, mas não tem. Não, que nem o que a gente falou lá no Los Alamos mesmo. Pô, é um monte de homem numa sala, sabe? Tipo, tem uma cientista quando a bomba explode, sabe? Tipo, eu acho que, né? Sim, entendi o que você quis dizer. É um filme de cientistas, homens, né? Tipo, é a década de 40, né? A gente tá falando. Então, mas também é um filme sobre política, né? Sim, e também é um meio machista, né? Mas, por exemplo, na época eu vi depois, mas quem colocou o próprio Oppenheimer na vida política é a Jean Tatlock, que é a personagem da Florence Pugh. Entendeu? É ela quem colocou ele a pensar política. Porque ele era apolítico antes. Entendeu? Sim, mas isso mostra no filme, né? Ela que leva ele Não, né? pra apresentar. Não, porque ele encontra... Ele vai com o irmão, né? Ele vai com o irmão, né? O irmão dele era comunista, né? E o irmão dele era mesmo, né? Inclusive, ele começa a sair com ela por mansplaining, né? Que ele fala, não era bem assim. Então, tipo, ele era não político antes de conhecê-la. E aí? Entendeu? Que ele era um gênio e vai falar do Capital lá, né? Mas você leu no idioma original? Ele manda o mansplaining. Mas ele começa a falar alguma coisa, ele fala, não, é que eu li no idioma original. Ridículo, mano. Essa parada, assim... É ridículo, mas é legal pro personagem, eu acho legal. Assim, tudo é legal. Tudo é legal pro personagem masculino. Mas quando ele faz o discurso lá, isso eu vi que é verdade também, que ele aprendeu holandês, eu acho que em um mês, e aí ele tá fazendo o discurso. Ele era um gênio, assim. Ele era um gênio. Eu curto filme, eu gosto do filme. Eu acho que enquanto eu tava assistindo, nada sobre o filme me soava ruim. Inclusive, eu tava assistindo e eu fiquei, caraca, mano, esse filme é muito bom. Eu acho que ele te prende na cadeira as 3 horas e tudo mais. É pesado, mas eu acho que ele não tem barriga, assim, de você falar, pô, não acaba mais. Eu fiquei bem entretido. Ele é pedante, assim, ele é lento, mas eu acho que eu não senti o peso das 3 horas de falar, pô, e aí? Sabe, tipo, não acaba? Eu não senti isso, não. Mas e a bomba demora pra explodir, eu acho que segura bem. Acho que a cena da bomba é muito maneira também. Vamos falar da cena da bomba, a gente dá uma levantada aqui. Vamos falar sobre a cena da bomba. Mano, mas não tem o que falar, porra, é linda, e é isso. E o Nolan já falou que não vai falar como é que fez, né? Pô, então, eu vi umas filmagens eu vi umas fotos de como foi um pouco essa explosão. Eles filmaram pequeno, né? Tipo, fizeram uma mini explosão, filma de perto, e aí, tanto que ela só aparece mega focada, assim, né? Tipo, Oppenheimer bomba, Oppenheimer bomba, Oppenheimer bomba. E é um pouco isso, né? Tipo, eles fizeram pequenininho, né? Fizeram uma mini explosão, filmaram essa porra toda. Eu vi umas fotos de uma explosãozinha, assim, eu acho que deve dar, tipo, uma pessoa, assim, deve ser da altura de uma pessoa. E é muito maluco, porque... Pô, mas que bagulho lindo, cara, que coisa linda. E, puta, e a cena, você tava falando um pouquinho descrevendo, e aí, pô, eu lembrei o quanto eu gostei dessa cena, e o quanto ela é boa, de que fica mudo.
Porque eu acho que aí o som, ele não tinha como, né? Ia ter que ser muito artifício. Pô, mas eu acho que a ideia de ser mudo, eu acho que é muito bom. Sabe, de só, é o que você falou, só a respiração e toda a construção de cronometrar, né? Tipo, quantos minutos, não sei o que. Eu acho que toda a preparação ali é muito bom. É muito louca. Toda aquela Inclusive, construção é boa. antes da bomba explodir, eu estava em choque na cadeira. Eu tava realmente. Tipo, óbvio, lógico que a gente sabe que vai explodir, né? Mas eu tava. Eu tava. Eu tava entregue ali, mano, ao que eles estavam falando, sabe? Tipo, vai rolar, não vai rolar, como vai ser, o que vai acontecer quando ela explodir, o que não vai acontecer quando ela explodir. Eu tava, de fato, na ponta da cadeira mesmo, de falar, esperando mano, esse momento, né? essa cena vai ser embaçada. E a cena, ela te entrega. Eu acho que o payoff dela é incrível, assim. Ela é o coração do filme, né? Sim. Eu acho que o filme, você falou que ele não tem uma barriga, né? Também acho que não, mas o começo do filme ele é longo, ele é alongado, né? O começo do filme ele é aquela coisa que você, primeiro que você começa sem entender muito bem o que tá acontecendo, que momento que é, e aí aos poucos as peças vão se encaixando. E aí toma investigação, que eu demorei pra entender o que era aquela porra toda, né? Ninguém tá entendendo nada. Eu não sabia nada disso aí, né? De que tinha se perdido tanto. A hora e meia final, apesar da hora final Strauss. é só do Leo Strauss, ela é boa, mano. Até essa cena de corte toda, ela é muito bem construída. Sim. Eu entendo por que ele decidiu contar essa história? Não entendo. Mas a história que ele conta é muito bem contada. É divertido, é interessante. Você fica... Interessante é uma não palavra, né? Mas você fica... querendo saber o que vai acontecer, entendeu? Tipo, você fica o tempo todo, caraca, ele vai conseguir, ele não vai conseguir. Eu, que sou uma pessoa que não conhecia essa história, né? É isso que eu ia falar, eu também não fazia ideia. Pra mim era... eu tava vendido ali. É muito bem construído. E a cena da bomba, ela é muito forte e tecnicamente ela é igualzinha à bomba que eles explodiram, né? Você já viu os testes? Eu vi as gravações em preto e coisas. branco? É muito pesado, é muito intenso. Como o pessoal se esconde tudo. E pensar que explodiram essas bombas na realidade é muito intenso, né? E pensar que então explodiram isso em Hiroshima e em Nagasaki. Que isso aí era só um teste que não tinha nem metade do poder da pequena que foi explodida, né? Tipo. É muito intenso e faltou, né? Eu acho, falar um pouco sobre... Pra mim, isso, mais uma vez, é ele passando um leve pano pro Oppenheimer. Eu acho que faltou, mano. Você sentiu falta de não mostrar, tipo, Hiroshima e Nagasaki, assim, eu acho que não precisa mostrar pelo sentido acho que nem se fosse com um recorte histórico, coisas assim, eu acho que não, né? Eu acho que ia ser muito intenso. Muito pesado. Eu acho que o peso naquele discurso dele, eu acho que é o bom, né? E ali no discurso, eles evocam, né, as coisas que aconteceram com as pessoas. Inclusive, eu acho essa cena do discurso muito foda. Porque o que eles fazem? Eles colocam... Eles não mostram o povo japonês sofrendo o que aconteceu. Eles mostram o povo americano sofrendo o que aconteceu com os japoneses. Eu acho isso muito forte. Comemoração, né? Tipo, morreu 300 mil pessoas. Não é nem essa questão. Eles mostram, por exemplo, o que a pele derretendo, né, das pessoas que morreram na bomba. Eles mostram uma mãe gritando. Eles mostram uma criança chorando. Os americanos, né? Os americanos que estão chorando. Os americanos que estão tendo a pele derretida. Sim, antes do... Depois que eles comemoram, né? Depois que comemoram, eu acho isso muito louco. Eu acho essa inversão muito foda. Porque eu acho que é o que virou, né? Tipo, a qualquer momento, eu acho que é até um pouco da interpretação que ele pode ter. Que ele criou. A qualquer momento pode ser usado aqui, sabe? Tipo, e é o que ele fala, né? Eu virei o devorador de mundos, né? Que é tipo isso. A qualquer momento pode ser os Estados Unidos, né? Tipo... Eu acho que é um pouco até do que ele pensa, né? Tipo, pô, a qualquer momento pode tá aqui uma, sabe? Tipo, eu criei e tá aí, sabe? Tipo, e o Einstein gosta de compartilhar informação. Mas, mano, é muito porque o Einstein defende essa bandeira, né? De que a ciência tem que ser compartilhada, né? Eu criei, o Einstein compartilha, fudeu. É só ele fazer um cálculo e mandar uma carta.
Mas a parada é que, assim, eu gosto muito dessa cena, mas dá uma leve falta de entender a repercussão disso de uma visão não americana, né? Eu acho Então, que... mas eu acho que o filme não se propõe a isso. Eu acho que. O filme não se propõe a isso, ele se Não, então. propõe a mostrar o Lewis Strauss por 1h30. Então, mas eu acho que acaba fugindo muito para outra coisa, né? Tipo, Exato. você virar e criticar os americanos pela atitude e o que foi e o que virou. Isso não era uma discussão muito mais interessante do que saber se o Lewis Strauss ia ser o senador, mas aí, ou não? eu acho que, tipo, a gente tem um pouco isso na cabeça do Oppenheimer, sabe? Tipo, eu acho que ele entendeu tudo isso, sabe? Tipo, eu acho entendeu, eu entendi, você entendeu, mas o filme não mostrou isso. Então, mas eu acho que todo mundo sabe que, tipo, fudeu, Todo sabe? mundo sabe, Gui. Pô, todo mundo que foi ver o filme, que assistiu o filme, sabe que... Todo mundo sabe. Não, todo mundo que assiste o filme faz ideia de que, pô, o cara criou uma bomba atômica, sabe? Tipo, fusão nuclear, fissão nuclear, sabe? Tipo, então, pronto, fudeu. Criou, tacou 2 no Japão e agora todo mundo pode ter, sabe? Tipo, fudeu. Por isso que ele cria isso quase para limpar a barra dele também, né? De que, a gente tem que ter controle dessa porra, ó. Porque é um pouco isso também, né? Tipo, vamos tentar controlar, que senão daqui a pouco é a minha cabeça e os caras vão devolver. Sabe? Tipo, eu acho que é até um pouco isso, né? Nem ele sendo herói, assim, sabe? Tipo, é um pouco também preservar o meu país, a minha vida, a minha família, sabe? Tipo, eu acho que também é um pouco isso. Eu acho que todo mundo que assiste o filme tem noção de que eu tenho certeza pode explodir bomba em qualquer lugar. Eu tenho certeza que nem todo mundo que assiste ao filme tem noção de nada, cara. Eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive, que assiste ao filme, não tem noção do que foi a Guerra Fria depois e do quanto que isso era preocupante. Eu acho A que pessoa não depende tem da noção pessoa. do estrago que fez Hiroshima e Nagasaki, A pessoa não tem noção. Eu acho que cada vez menos. Mas o filme tem noção mostrando, disso, cara. o filme mostrando, tipo, o quanto uma explosão nuclear destrói as pessoas com aquela que seja na cabeça Mas dele. o filme não mostrou. Não, ele mostra ali nele no discurso, sabe? Tipo, as Não, pessoas virando ossinho, sabe? Tipo, não é o suficiente, não. mostra o número de pessoas que morreu, sabe? E aí os caras falam, mas numa invasão americana morreria 1 milhão de pessoas. A gente matou 300 só japonês. Aê! Sabe? Eu acho que o filme mostra um pouco dessa questão dos americanos não estarem entendendo, entendeu? Eu acho que eles mostram de fato que o povo americano pouco se fudeu. Inclusive, o presidente Truman, né? Mais uma limpada de barra que o filme passa pro Oppenheimer. É aquela coisa do presidente falar pra ele: meu amigo, ninguém se importa com o cientista que fez essa porra. As pessoas vão. Mas eu acho que isso é um pouco verdade. Isso eu acho é que verdade, mas mais uma vez é como se o Oppenheimer tivesse zero culpa. Entendeu? Não, então. E ele tem. Ele várias, tem, mas eu acho que. Não, ele tem muita culpa. Mas eu acho que ele tem. Que nem o Einstein, de certa forma, pode ter uma culpa, sabe? Tipo, eu acho que alguém deve atribuir um pouco de culpa ao Einstein, porque. Você vem com esse bagulho de mas o Einstein participou ativamente da criação da bomba? Não, então, não participou O Einstein ativamente. criou toda a operação que ia fazer com que a bomba fosse válida e acontecesse? Não, o Einstein então, estava na sala quando eles decidiram em quais cidades eles iam jogar e ele não falou, não joguemos? Não, ele fala. Não fala, ele fala não. Só da gente não fala, ter. Não. Ele fala, só da gente ter a arma, eles já vão recuar. Aí os caras, não, a gente tem que tacar uma pra eles verem qual é que é. Então, mas aí é que tá. Ele não, mais uma vez, ele Mas não bate o pé e nada do tipo. Ele só fala lá e os caras falam, não, a gente tem que jogar. Ele fala, então beleza, então joga em Nagasaki. Entendeu? Não, mas aí se for pra colocar a culpa também, que nem você falou do Einstein. Eu não vou colocar a culpa no Einstein, longe de mim, que né, eu acho que nem o Oppenheimer tem culpa, mas eu também não vou atribuir 100% essa culpa a ele. Que nem o Einstein vem de lá, que ele perde refúgio nos Estados Unidos, com a cartinha dele lá, na cartinha dele tá escrito, estão criando a bomba atômica, vocês têm que criar essa porra antes. Sim. E pronto. Sabe, tipo, de certa forma ele tem culpa. Então, mas aí ainda durante a guerra, né, Gui? Então, mas ali, de certa forma, era durante a guerra. O Japão não recuou, tanto que os Japões se envergonham do que estavam fazendo também. Eu entendo isso. Eu entendo isso plenamente. Essa discussão, inclusive, ela é eterna, né? Precisava, não precisava.
Vai ter gente que vai falar que era necessário, mal necessário, vai ter gente que vai falar que não. Eu acho que só de chegar e falar, nós tem, hein? Olha a gravação do teste. Isso não tem como saber, né? Eles podiam mostrar a gravação do teste e foda-se, os japoneses continuarem resistindo e tal, beleza. Eu entendo quais são as motivações dos americanos terem jogado a bomba. Eu não acho que é certo, porque pra mim guerra nenhuma é certa. Então, eles tinham invadido uma cidade lá, já uma ilha, né? Eu acho que... Não, e eles tinham Então, mas os Estados Unidos tinham invadido, acho que Kiwawa, sei lá como pronuncia, e já tinha morrido uma galera, sabe? Tipo, então... E aí morre dos dois lados, né? O problema é esse. Destruiu metade da população dos Estados Unidos e morre dos dois lados. A gente tacar a bomba, tamo limpo, não vai morrer soldado nosso. E os americanos são esse tipo de cara patriota. Eu não sou a favor da criação, não sou a favor de ter tacado, não sou a favor de nada. Mas... Não, em algum momento, a criação da bomba não tem o que fazer, mano. Porque ela é durante a guerra. E em algum momento, se eles não criam, alguém cria. Mas... E aí tem toda a discussão, né? Queria que tivesse tacado eu tava com ele nessa. Os nazistas não iam chegar, né, na bomba atômica, pelo menos não antes da guerra acabar, porque eles foram pro lugar errado. Isso é meio que... Sim, isso. E o filme mostra isso, né? De que eles sabem, provavelmente por investigação, né? Espionagem, né? Essas coisas. E ao mesmo tempo eles foram e criaram. E se não fossem eles que criassem, outras pessoas iam criar. E a gente tá falando muito sobre Oppenheimer, né? E eu tô aqui falando muito sobre essa culpa, mas é a culpa que ele sente. É a culpa que a pessoa real sentiu. Não tô falando que é um problema do filme. Sim. O problema do filme, pra mim, é não explorar essa culpa. Eu acho que eles não exploram. Eu acho que eles exploram pouquíssimo. Entendeu? Mas aquela cena que explora é muito bem feita. A única cena é maravilhosa. E aí eles podiam me dar muito mais disso. E o Nolan decidiu me mostrar os troços. Então, eu gosto dela, acho que é a segunda melhor cena do filme, assim, né? A da Trinity não tem jeito. É uma discussão super complexa. É legal que o filme traga essa discussão. Eu acho que cada vez mais pessoas vão ler esse livro. Eu pretendo ler. História é foda. História é muito legal. Nada é preto no branco. Tipo, nada nada é preto no branco. Nada é... então a gente tinha que sim absorver esse cara e a gente... Ou, não, esse cara é uma merda e tal. A discussão é muito além disso. E a gente nem historiador a gente não pode discutir isso, eu acho, né? Mas eu acho que o filme aprofunda menos do que eu gostaria que ele aprofundasse. No fim das contas, gente... Mas ele é tão denso quanto a gente achou que fosse, né? Ele é denso. Por outros motivos, mas ele é, né? Ele é denso. Ele é um ótimo filme. Eu gosto. Sim. Gosto bastante. Eu também gosto bastante. É isso, né? No fim das contas, é isso aí. E me deixou com vontade de ver Peaky Blinders, me deixou com vontade de ver os documentários sobre Los Alamos, Oppenheimer. Eu quero rever o filme e eu quero ler o livro e estudar mais. Estudar mais. E eu acho que isso é um ponto super positivo do filme. Eu acho que não sei se é porque a gente tá aqui no Brasil, mas eu acho que todas essas coisas... não acho que é essa história americana. Não, porque essa história americana, eu acho que os americanos sabem mais da história deles do que nós. Eu acho que não. Acho que nem tanto, assim. Acho que nem tanto. Você tá falando como se a criança no segundo ano de ensino médio, ela estudou quem foi o J. Robert Oppenheimer. Não acho que é verdade, não. Não, mas um pouco. Não, cara. Tanto quanto a gente. Igual a gente estuda aqui a época do café com leite, sabe? Tipo, lá os caras não estudam. Estuda mais, mano. Aqui a gente estuda mais sobre a história deles do que eles, velho. Bizarro. É que aqui a gente tem a do Brasil junto, né? Eles não sabem nada de nós. A educação americana não é tudo isso, não, mano. Eu acho que quem vê isso é quem vai atrás e busca saber, entendeu? Eu acho que no fim das contas é isso. Se o cara é um estudante comum, meu irmão, ele não faz ideia de quem é, do que aconteceu, nada. Justo. Mas é isso. Eu acho que bom que a gente já criticou o sistema educacional americano aqui também. Isso. Bom que aprender. E se você quer criticar a gente ou o sistema educacional americano, não esquece de deixar um comentário no YouTube, aqui na nossa caixa do Spotify também, se você tá ouvindo no Spotify. Se você ouviu até aqui, caraca, mano, muito obrigado. Essa discussão maluca e que não leva a nada. Você quer participar dessa discussão maluca que não leva a nada? Leva pessoas ao cinema. Leva pessoas ao cinema. Vá ao cinema assistir, tá? Assista ao filme que ele é muito bom mesmo. Vai ser um filme que vai concorrer ao Oscar e o caramba, então você
já pode ver antes. Vai se adiantando. Já vai se adiantando aí para sua maratona. E comenta com a gente, conversa com a gente sobre. Se você é uma pessoa que entende muito mais que a gente, o que é bem provável, também deixe seus comentários, manda e-mail, comenta nas redes sociais. E obrigado por escutar até aqui. É isso, Kim? Obrigado, é isso. E então até a próxima. Até a próxima.